Olá, amados, como prometido, boa noite, eu me chamo Gabriel Ramos e, como prometido, me sinto muito alegre em poder compartilhar algo com você que creio eu que vai ser algo de muito valor. Vai ser uma palavra assim de grande valia, né? Eu sinto meu coração pegar fogo, eu sinto meu coração flamejar de amor, queimar de amor por Deus. Eu quero trazer um vídeo para você, no caso vai ser uma trilogia, vão ser 3 vídeos falando sobre o mesmo assunto, mas diversos textos da Palavra de Deus diferentes para que vocês possam realmente alcançar o que deve alcançar, o conhecimento, a graça, a sabedoria. Antes de mais nada, eu quero que você preste muita atenção no que vai ser dito aqui. Porque talvez esse vídeo eu fale coisas que você não está acostumado a ouvir. Talvez nesse vídeo eu possa falar coisas que você não está acostumado a ouvir, ou na sua igreja, ou na congregação, ou na sua casa, diante dos seus familiares, a verdade pura e nua e crua do jeito que ela é. Nós sabemos que a maldade do ser humano tem se aumentado gradativamente, ou melhor dizendo, terrivelmente, em nosso meio. Nós sabemos que o amor tem se esfriado. As pessoas, elas depenam as outras, falam mal, sentenciam, caluniam, as pessoas se prostituem, as pessoas erram, as pessoas pecam pela ausência do conhecimento. Oséias 4:6 fala sobre isso. As pessoas, elas acabam errando porque não têm um conhecimento adequado da palavra de Deus e daquilo que Deus realmente nos dá para fazer. Então, nesse vídeo eu vou falar coisas que realmente pode ser não agradável aos seus olhos, mas isso pode libertar você, abrir a sua mente para coisas maiores e fazer com que o seu entendimento, o seu intelecto seja aberto e apto para entender coisas maiores do reino de Deus. Bora lá! João capítulo 10. João capítulo 10. Jesus fala de algo incrível e maravilhoso. Jesus fala de algo que ele jamais, né, os discípulos, as pessoas, naquela época não perceberam o que Jesus estava falando aqui. Vamos no texto, na cadeia temática, Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Ladrão e assaltante. O ladrão rouba, o assaltante também rouba, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, pois as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e leva-a para fora. Quando tira para fora, todas as ovelhas que pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não o reconhecem a sua voz. Jesus propôs-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhe queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer para ele novamente: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Agora, no versículo 10, eu quero que você entenda o versículo 10, por favor, abra seu coração, tá? Prepare o seu espírito, prepare a tua mente para abrir, para expandir os seus horizontes e trazer para você conhecimentos que jamais outra pessoa poderá trazer, entendimentos, intelectos do reino do céu que outra pessoa jamais poderá ensinar para você. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que a tenham vida e a tenham em abundância. Nós sabemos que Satanás ele foi expulso do céu. Ele influenciou, ele seduziu a terça parte do céu. Então os anjos que estavam com ele naquele lugar foram lançados para o abismo. Aconteceu uma peneira lá em cima. Foi lançado Satanás e seus anjos para o abismo. E o que ele faz hoje na terra? Ele vem para roubar,
matar e destruir. Só que antes de mais nada, o que está por trás dos homens, as intenções malignas, as intenções gananciosas, as intenções soberbas, as intenções de maquinações malignas dos seus pensamentos, certo? Nós sabemos que existem duas esferas aqui. Existe a esfera do homem na terra, da pessoa, do ser humano na terra, e existem a esfera da maldade, que é, que é de Satanás, do príncipe das trevas, que é o inferno e tudo mais, que está nas regiões celestiais, nos ares, né? E ele está literalmente numa região, né? Então, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Percebe a maldade do coração do homem, a ganância do homem. Aqui não é o diabo, aqui o ladrão aqui é o homem, tá? É os mercenários, é o homem. Os mercenários da fé, eles querem fazer de tudo para, né, arrancar o dinheiro do seu bolso, saquear o seu bolso, acabar com a sua família, acabar com a sua riqueza, ou com os seus bens que você conquista na terra, porque na final de contas ele não é o verdadeiro pastor, ele é o mercenário. O mercenário é aquele que está em busca do dinheiro, em busca da riqueza na terra. Este é o verdadeiro mercenário. Então, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O homem só vem para roubar, matar e destruir. Os mercenários que só pensam em dinheiro vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence às ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, tá vendo? O mercenário, ele vem só para saquear, o falso profeta, né? O falso mestre, o falso líder, né? Aquele que existem pastores e mais pastores, coloca óleo ungido na cabeça dele, pronto, ele já está pronto para a obra, mas não tem nada diante de Deus. É por isso que eles são os mercenários, os ladrões, os que roubam as pessoas e na verdade roubam as ovelhas, privam a felicidade dela e não levam ela para o reino do céu. Afinal de contas, eles fazem com que elas possam errar o caminho, né? Dando dinheiro, dando dízimo, dando oferta, dando tudo mais, né? Isso na intenção dele, tá? Tem muitos pastores que são graduados, são chamados por Deus, são gratos, né? Eu reconheço que são pastores, mas tem outros que falta vergonha na cara. E aí, né? O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O mercenário que é o homem, tá? É aquele que vive, que abre uma igreja, abre uma porta, abre uma janela, abre um templo feito por mão de homem, apenas pensando no dinheiro, no quanto ele vai poder arrecadar. Gente, eu tenho que ter aqui na igreja 300 pessoas. Cada uma das pessoas dando 100 reais por mês, eu tenho 3.000, né? Então é assim que eles pensam. Então a ótica aqui, a visão deles aqui é arrecadar, é se enriquecer nas costas das pessoas, né? Eu só não vou dar nome, mas se enriquecer nas costas das pessoas e se aproveitar dos fiéis, né? E arrebentar com a vida dele, e é isso, né? O mercenário a quem não pertencem às ovelhas não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai também me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus dá a vida dele por nós. Ele dá a vida dele pela ovelha, né? Quantos estão dispostos a dar a vida por outras pessoas? Para que outras pessoas sejam libertas de verdade. Para que outras pessoas recebam de Deus a capacidade, a unção, o poder. Para que outras pessoas sejam libertas, sejam um espelho e seja a marca de Cristo na terra. E seja um fogo, uma tocha de Deus na terra dos viventes. Quantas pessoas estão dispostas a dar a vida e ajudar o próximo, né? Realmente, você vê que isso está muito difícil acontecer no nosso meio, né? Você vê cada coisa acontecendo que você põe a mão na cabeça, você não consegue entender
o que está acontecendo na vida dessas pessoas, né? Você vê pessoas literalmente amaldiçoando as outras, falando mal das outras, né? Depenando as outras, né? Fazendo tudo aquilo que é desnecessário, fazendo tudo aquilo para tentar influenciar ou arrecadar dinheiro, né? Vendendo a porcaria ungida, vendendo a toalha, o pano ungido, o saco do sopro ungido, a água ungida, né? Não sei, o pano ungido, o óleo ungido, a vassoura ungida, né? Um monte de crendice, um monte de coisa que não está na Bíblia, né? Nós precisamos resgatar os valores divinos da palavra de Deus, de Cristo Jesus na terra, para que então estejamos preparados para o grande dia, né? Quantas pessoas estão dispostas a dar a sua vida ao Senhor Jesus? Quantas pessoas estão dispostas a fazer a vontade dele, né? A entender profundeza de textos paralelos e mergulhar na profundeza de Deus. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas estão dispostas a buscar a Deus nos dias de hoje, né? Como a Bíblia fala que no princípio das dores, né? Nos tempos de hoje, nos últimos dias, né? O amor de muitos se esfriará, né? Haverá pai matando filho, filho matando mãe, nora contra sogra, sogra contra nora, 3 contra 2, 2 contra 3 numa casa, haverá uma briga, violência, haverá soberba dentro do lar. Pessoas não amam mais como tem que amar, né? Como Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, né? Eu fico pensando, né? Como pode o amor de muitos se esfriar e nossos dias se aproximando, né? Está próximo o verão, Israel é a figueira. Aí Jesus fala, olha para Israel, quando Israel começar a florescer, quando vê que suas folhas se renovam e brota folha, está próximo o verão, ou seja, em 2018, Israel comemora 70 anos de nação, ou seja, você vê que Israel, né, depois que ela foi nação, nunca mais ela teve pobreza ali, né, nunca mais teve fome naquele lugar, nunca mais teve samaritano passando necessidade naquele lugar, nunca mais teve, né? Nunca mais teve a mulher cirofenícia, né, passando necessidade, comendo das migalhas dos cachorrinhos, nunca mais teve aquela mulher de Samaria, né, que estava lá no monte, né, que Jesus foi lá conversar com ela, e ela foi lá pegar água, mas a água que ela pegava não matava a sede dela. Ela precisava da água viva que saía da boca de Jesus, da palavra de Jesus. Ela precisava da água que leva ela para a vida eterna e tudo mais. Eu fico pensando, né? O que será, né? Na época também em que Jesus andava na terra, você via a maldade dos fariseus tentando experimentar, tentando matar eles de todos os lados, experimentando eles de tudo que é forma, para tentar reprovar eles diante de Deus, envergonhar na verdade a realidade dele, aquilo que ele veio fazer na terra dos viventes. Eu fico pensando, nossa, quantos fariseus têm se levantado no nosso meio, né? Quantos fariseus que pregam na igreja, em casa bate na mulher, prega na igreja, diga aleluia, glória a Deus na igreja, em casa espanca o filho, deixa faltar compra, não compra o gás, né? Trai a esposa, né? Pratica adultério e tudo mais, né? Não tem responsabilidade com o trabalho, não honra as pessoas mais velhas do que ele. Quer dizer, não se sujeita mais à autoridade. Então o ser humano tem essa maldade, essa ganância, essa essência da maldade no coração dele. Então ele precisa se libertar, precisa na verdade ser um espelho de Cristo na terra, arrepender-se de todo o coração, para que então estejamos salvos e prontos para o dia do Senhor. Nós vamos falar de um texto também que está aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículos número 3, né? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, de Cristo Jesus, e com as doutrinas que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro, né? Olha, eu amo você, tu sabe que eu tenho um amor muito grande por você, mas nega um prato de comida e ele fala que você é o falso profeta. Negar não, né? Às vezes você não pode dar
um prato de comida, você não pode dar um dinheiro para a pessoa fazer uma compra, você não pode ajudar naquele exato momento, você também está passando por necessidade, a pessoa diz, isso aí, falso profeta, isso é bruxo, isso é satanista, é falso profeta, servo do diabo, né? E a pessoa tem essa tendência do mal, ela tem essa malignidade, ela tem essa essência da maldade dentro do coração dela, que faz com que ela amaldiçoa outra pessoa do nada, né? Às vezes você foi na casa de uma pessoa, a pessoa se ajudou a vida inteira. Você foi na casa da pessoa e naquele dia a pessoa estava com dor de cabeça, estava estressada, com muita coisa para fazer, os afazeres da vida, e de repente a pessoa, olha, hoje eu não posso. E de repente você surta, né? Você dá uma loucura na tua cabeça, você chega falando para todo mundo que aquele pastor negou uma conversa a você, né? Você chega falando para todo mundo que aquele pastor já não é mais servo de Deus, agora ele é um filho do diabo, um satanista, um falso profeta, porque não pôde se dar atenção, não pôde falar aquilo, não pôde se dar atenção, não pôde se ajudar naquele exato momento, que ele estava muito ocupado e muito ocupado também com outras coisas, né? Tendo que acertar algumas contas, algumas coisas, e não pôde ajudar você. E aí você pega, né? Simplesmente amaldiçoa. Simplesmente amaldiçoa a pessoa. Simplesmente chega, é um filho do diabo, é o falso profeta, é o satanista, né? É o bruxo, né? E aí você amaldiçoa, né? Contendo de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade e a fonte de lucro está acontecendo nos dias de hoje, tá? Não se engane com a aparência dos pastores, tá? Está acontecendo nos dias de hoje, tá? Boa aparência, né? Boa aparência. Mas são privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro, né? Ele trata você com amor, com carinho, quando você dá dízimo, oferta e dinheiro para ele. Mas quando você não dá nada, ele amaldiçoa você, esquece que você existe, sepulta você em vida. É isso que acontece, né? As pessoas estão sendo sepultadas em vida dentro das igrejas. E quantas igrejas eu vejo por aí, né? Esterilismo, racismo, pessoas querendo fazer o altar uma banda de rock. Gente, o altar não é uma banda de rock. Pessoas querendo fazer o altar de Deus, né? Numa nomenclatura que nem existe no reino dos céus, né? Trazendo coisas, o mundo para dentro da igreja, né? Festividade, festa, né? Cantina, venda de roupa, venda de sabe, de alimentos, de comida dentro da igreja. Eu fico pensando, né? Da onde veio essas coisas, né? E Jesus entrou no templo, tá? Não esqueça que Jesus entrou no templo, quebrou tudo lá, existe... Vocês fazem a casa do meu pai em mercado, derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras, derrubou as moedas no chão, e disse para ele que eles faziam da casa de Deus um mercado, e que afinal de contas, a casa de Deus é uma casa de oração, né? O lugar onde se deve adorar é uma casa de adoração. É um local onde se deve ensinar a verdade do reino, a verdade do evangelho, né? E hoje está sendo diferente, né? Está sendo vendaval na igreja, está sendo esterilismo, atismo, né? Está sendo um local de sucesso mundano dentro das igrejas. Então, a gente não consegue entender muito, né? Muitos pastores e falsos mestres se levantando, né? Só porque estudou teologia, ele já acha que é chamado por Deus. Mas não é assim, né? Você tem que ter, na verdade, discernimento de espírito para saber se Deus chamou você ou não, para saber se Deus chamou você para fazer aquilo ou não. Porque, afinal de contas, você vai querer jogar nas costas das pessoas e dizer para aquelas pessoas, assim, o cargo de pastoreio é um cargo muito pesado, né? Afinal de contas, Jesus não coloca peso nas costas de ninguém, né? A obra de Deus é gostosa, a obra de Deus é maravilhosa, mas o ser humano tem que saber conviver com isso, tem que saber o que está fazendo para Deus, tem que saber para que foi chamado, né? Você foi chamado para quê? Ser evangelista, e você quer ser pastor. Você vai sofrer, cara, até o último dia da sua vida. Você vai sofrer até você aprender que você precisa ir até Deus, e Deus precisa dizer para você, filho, você foi chamado para ser evangelista e não foi chamado para ser pastor. Eu chamei você para evangelista. Então, quando você dobra os joelhos, se arrepende de toda aquela vaidade, aquela soberba, afinal de contas, você queria cargo para poder ter direito a salário, né? Então, você se arrepende, volta o teu coração e segue o ministério de evangelista que Deus colocou no teu coração, então a alegria volta pro peito. Por quê? Chamado para fazer algo específico que Deus lhe outorgou desde a fundação do século, né? Então o homem tem essa ganância, tem essa maldade
dentro do coração dele, né? Eles querem, na verdade, ter direito a salário, ter direito a uma cesta básica da igreja, ter direito a um convênio médico, tudo nas intenções voltadas para o homem, para o teu ego, para o meu eu, para o eu posso, eu consigo, eu sou fiel, né? A igreja me dá, né? Eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Mas não é disso que Paulo está falando, né? Paulo, quando fala eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está falando de obras, coisas profundas do reino de Deus. Paulo não está falando de comida, de dinheiro, de carga ministerial, de ter o direito a salário, né? E olha que Paulo disse, eu vos despojei outras igrejas para que tenha direito a salário, para que então esses homens que fazem a obra de Deus, que prega acerca do evangelho, possa sustentar e ajudar o próximo, ajudar outras pessoas, ajudar os pobres, né? E trazer os perdidos para Deus. Todo bem, lembre-se sempre, gente, todo bem que Deus deposita sobre a sua vida é para conquistar pessoas para Ele, não é para conquistar pessoas para si. Né? Como no livro de João, o mercenário quer conquistar o dinheiro todo para ele, as ovelhas para ele, a membresia para ele, tudo para ele, a igreja para ele, o ministério para ele, o sucesso para ele, a unção, a glória, o poder, tudo para ele. E nós não sabemos o que estamos fazendo. É dura a palavra que eu estou falando, mas é a verdade, né? Tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ó Paulo, né? Tendo uma comida sobre a mesa e uma roupa, está ótimo. Estamos contentes, né? Estamos contentes com tudo aquilo que Deus nos dá. Estamos contentes com tudo aquilo que Deus nos aprecia. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, né? O que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, as quais submergem os homens na ruína e perdição, né? Quantos milionários você vê aí? Eles têm tanto dinheiro, mas a vida dele é uma vida promíscua. A vida dele é uma vida de aliança com o inferno. A vida dele é uma vida de aliança com o diabo, né? Quantos ricos e milionários trilhardários tem pelo mundo todo? Mas a vida dele é uma vida de prostituição. A vida dele é uma pornografia da vida. A vida dele é um site pornográfico. A vida dele é 100 mulheres por dia, né? Eles são assolapados, né? Pelo mal o tempo todo, né? O desejo descontrolado, né? A luxúria, o prazer, passa o dia todo na mente dele, o dia todo pegando ele, incomodando ele, para ele continuar fazendo aquilo. Por quê? Dinheiro, né? Ele tem dinheiro, ele tem direito a escolher a mulher que ele quer, né? E ficar com a donzela que ele quer, não é isso? Ele tem direito a ficar com a rainha que ele quer, com a mulher que ele quer, com a prostituta que ele quer, seja da qual for as belezas, da qual for as mais lindas que você possa imaginar na sua vida, né? O milionário, o trilhardário, esses caras, né? Tem as mulheres que ele quer, né? Mas aí, né? Desejos descontroláveis e nocivos, né? São presunçosos, pessoas soberbas, pessoas que estão indo cada vez mais para o caminho da escuridão, né? Então é isso. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados, luxúria, prazer, sexo, orgia, perdição, prostituição, adultério, né? E nocivos, os quais submergem os homens à ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Olha Paulo dizendo no versículo 10. E nessa cobiça, Paulo está dizendo que alguém andou com ele e de repente, num súbito de loucura, se desviou. Tudo por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa dos prazeres que o mundo lhe oferece, não é? Não foi isso que Satanás ofereceu para Jesus? Olha, eu te dou o reino do mundo, te dou a riqueza do mundo, eu te dou toda a glória porque me foi dado. Eu te dou todas as concubinas, todas as mulheres. Fica com quem você quiser. Eu te dou essa mala de dinheiro aqui. Não. Jesus falou, não, eu não quero. Eu não quero, eu sou fiel, eu sou a testemunha fiel. Eu quero honrar o Pai de todo o meu coração, eu não quero, né? Então Satanás oferece dinheiro para Jesus, com certeza. Oferece todas as pedras preciosas e valiosas que ele tem. Oferece todo o sustento, toda a riqueza, toda a glória, todo o mundo, todas as concubinas, todas as prostitutas,
todas as mulheres da terra e inclusive oferece natureza, né? Quem sabe, né? Jesus andava a pé, né? Se ele tivesse aceitado aquele desafio, né? Talvez ele não andaria a pé, né? Ele andaria de camelo, andaria cheio de cavalo, cheio de carro, cheio de riqueza naquela época, mas Jesus não quis isso. Jesus ele veio para um único propósito: libertar os perdidos e trazer o coração deles de volta para casa, de volta para o Pai, né? Então, o ser humano ele tem essas maldades, ele tem essas ganâncias, ele tem essa soberba, né? E nós precisamos nos arrepender cada dia. Cada dia que eu acordo é um dia que eu me entrego para Deus, é um dia de entrega. Cada dia que eu durmo é um dia que eu oro, é um dia que eu busco a palavra de Deus, o conhecimento, mergulho nas escrituras. Cada dia eu me santifico, me dedico à palavra de Deus. E por isso que eu estou aqui, né, trazendo esse ensinamento para você, para que você possa ser alimentado com a palavra da verdade, com a pura verdade do reino, né, aquilo que ninguém mais tem coragem de falar para você, né? Eu estou aqui falando para você. Lucas capítulo 4, versículos números 6, 7 e 8, né? Vamos lá, Lucas capítulo 4, 6, 7 e 8. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória deste reino, pois a mim foram entregues, e posso dá-lo a quem eu quiser. Tá vendo aqui Satanás dizendo para Jesus: eu te dou toda a glória, todo o reino, né? Todo o mundo, né? Eu te dou todas as coisas, porque a mim foram entregues, e eu posso dar a quem eu quiser, né? Eu posso semear isso, eu posso enriquecer quem eu quiser, eu posso trazer isso na vida de quem eu quiser e por aí vai, né? Se me adorarem, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a ele prestarás culto. Adorarás somente o Senhor, o teu Deus, e a ele prestarás culto, né? Satanás gosta de ser adorado, tá vendo aqui? Se me adorarem, né? Tá vendo? É isso que ele queria lá no céu. Ele queria isso lá no céu. Ele queria ser adorado. Ele queria ser engrandecido no lugar de Deus. Ele queria receber toda a primazia, toda a glória, todo o reino, tudo para ele, né? E tudo mais, né? Ele queria receber o joelhinho no chão, mas Deus viu a intenção dele e arrancou ele de lá, né? Foi feito uma peneira lá em cima e peneirou o joio do trigo, né? É isso que aconteceu, né? Esse é o texto original. O joio foi peneirado do trigo. O diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, joga-se daqui para baixo. Pois está escrito: darás ordem a teus anjos a teu respeito, para que te guardem, e eles te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor o teu Deus. Tendo já acabado de tentar, deixou até o momento oportuno. Satanás viu que ele não poderia tentar Jesus acima do seu entendimento, né? Porque Jesus é mais poderoso do que ele, muito mais poderoso do que ele, né? Jesus foi quem esteve de frente com ele, diante dele, e falou lá no céu, né? Falou para ele assim: olha, você é alfa, você tá cheio de pedras preciosas, você tá cheio de beleza e formosura. E ele se exaltou, né? Ele se exaltou e Jesus viu que ele se exaltou e passou o recado para o pai arrancou ele, sei lá. Então foi isso que aconteceu. Vamos ver agora também em Atos dos Apóstolos capítulo 8. Atos dos Apóstolos capítulo 8 fala sobre a maldade do ser humano, né? Aquilo que o ser humano tem, né? Ele quer conquistar tudo com dinheiro, tudo com poder, né? Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus, Atos capítulo 8, verso 12, presta atenção nisso. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão. E, sendo batizado, seguiu Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram a palavra, ouviram que a palavra que Samaria recebera a palavra de Deus, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, né? Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo.
porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, que era mágico, né, que praticava feitiçaria naquela região, que era conhecido como Eis o grande poder de Deus, né? Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha isso que ele fez. Ofereceu dinheiro dizendo: dai-me também esse poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Não está acontecendo nos dias de hoje? Ó, te dou 10.000, impõe a mão sobre mim, libera a unção. Não está acontecendo isso? Muito. Está acontecendo isso de todos os lados, né? Mas eles vão pagar um grande preço com Deus, né? Para com Deus, porque com Deus não se brinca, né? Vão pagar um grande preço. Pedro, porém, lhes disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, né? Para a perdição. Por que pensaste que o dom de Deus se compra por dinheiro, com dinheiro? É certo que tu não tens parte nem direito nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus, né? Então Pedro representa ali a Jesus, né? Pedro honra a Jesus ali, Pedro honra o Cordeiro, né? Pedro de verdade dá se liga nele ali e fala: cara, você não tem nem parte, nem herança no reino de Deus. Porque você pensa em comprar as coisas de Deus, o dom de Deus com dinheiro, você tem essa maldade no seu coração, essa essência da maldade que aflora. Cara, se arrependa-se do teu pecado, né? E aí ele fala para Pedro, né? Ora por mim, para que Deus possa ouvir a tua oração, para que nada disso possa acontecer comigo, para que eu não vou para o inferno, para que eu não seja lançado no abismo. E Pedro fala: ora você, eu não vou orar por você, porque o teu coração está em fel de amargura e tu está preso pelo pecado. Lembra do que Pedro falou? Preso pelo pecado. Preso pelo pecado, gente, é uma coisa. Estar em pecado é outra. Agora, preso pelo pecado já é terrível, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Esse texto aqui, em João capítulo 8, 36, está dizendo: se o Filho libertar, se Jesus libertar a nossa vida, nós seremos livres, né? Nós seremos livres. Então desfrutaremos do propósito, né? Daquilo que Deus tem chamado para nós, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que aprende do Pai, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim, né? Então todo aquele que aprende do Espírito Santo está aprendendo do Pai e vai para Jesus, né? O Espírito Santo nos pega, nos instrui, nos capacita e nos purifica, nos leva até Jesus. Que coisa linda, né? Marcos capítulo 10, versículo 15, vai dizer aqui também que Jesus ensina a gente como ter pureza de coração, né? Como carregar dentro de nós a pureza de coração, porque afinal de contas o coração do homem está ensoberbecido, seja maldade, cheio de ganância, cheio de soberba, prostituição, pensamentos, raciocínio errado, né? Raciocínio sobre vaidade, pensamento sobre sexo, pensamento sobre relação sexual, prostituição, né? O homem, ele tem a mente, os olhos voltados para o dinheiro o tempo todo, né? Então tem essa maldade, essa ganância. Jesus mesmo diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Que lindo. E num desses textos Jesus fala: vocês não estão preocupados com comida, preocupados com roupa, preocupados com carro, com moto, com bens materiais, preocupados com tantas dívidas, com tantas conquistas, com emprego, com trabalho. Vocês andam preocupados com tanta coisa, mas na verdade vocês deviam se preocupar de buscar o meu reino e a minha justiça, para que as coisas maiores de Deus sejam acrescentadas na vida de vocês e vocês sejam abençoados verdadeiramente, né? Vocês não estão sendo abençoados, vocês estão ficando presos pelas coisas do mundo, né? O mundo está aprendendo vocês e vocês não conseguem viver para mim. É isso que Jesus está dizendo, né? O mundo já és do maligno, né? Tudo que Satanás quer, tudo que o diabo quer é matar, influenciar, para que então o ser humano receba essa essência da maldade dentro dele, para que então depois que recebeu a essência da maldade, possa estar alojada no coração dele e ele praticar todos esses tipos de coisa, né? Você vê o pai mata a filha mata a mãe, a sogra vai contra a nora contra a sogra, e dentro de uma casa, 3 contra 2, porque 2 é incrédulo, 2 contra 3, porque 2 é incrédulo, e 3 são crentes,
são crentes de verdade e amam a Deus de todo o coração. E eu fico pensando, né, esse mundo aí, né, esse mundo de trevas, esse mundo sombrio, esse mundo podre, esse mundo tão caótico, né? Você vê há pouco tempo agora aí, né, nunca se ouve isso na história, né, a não ser do Tancredo Neves. Você vê, eu não gosto de falar de política, mas vou tocar em política agora. Você vê que não aconteceu isso diante do governo do Temer, do Lula, de nenhum deles, né? Você vê que quando o Bolsonaro foi eleito, enfiaram a faca na barriga do homem. Você vê a maldade, o ser humano, a essência da maldade, né, que queima, arde dentro do ser humano. O ser humano está em busca de poder, em busca de glória, em busca de honra, né, em busca de supremacia, de querer ser maior do que os outros, ser melhor do que os outros, né? Não somos melhores que ninguém. Nós somos apenas peregrinos aqui na Terra, estamos aqui de passagem, né? Quantas vezes eu pedi para Jesus, né, Senhor, não tira de mim aquilo que o Senhor tem colocado. Eu creio que eu vou honrar o Senhor com as suas palavras, eu creio que eu vou ensinar, eu creio que eu vou passar para o povo tudo aquilo que eu possa literalmente entender do Senhor como capacidade, instrução do teu reino, passar para as pessoas tudo aquilo que acontece comigo no meu interior, no meu espírito, tudo aquilo que eu vejo, para que as pessoas sejam edificadas na rocha, edificadas de verdade na palavra e no amor, né? Para que possam realmente receber um ensino genuíno, verdadeiro do reino de Deus. E eu sempre peço para Deus, né? Eu falo para Jesus, Jesus, eu não sou nada, né? Em mim não habita bem algum, né? Eu não sou nada, eu sou apenas peregrino, sou pequeno demais. Eu sou alguém que você olha para mim assim, você não dá tanto valor por mim, pela minha beleza física, pelo que eu tenho, mas Deus colocou dentro de mim uma essência, né? Deus viu em mim antes de eu perder o meu pai. Deus viu em mim a essência do bem, o dom, né? Deus viu em mim graça, sabedoria. Deus viu em mim aquilo que eu poderia dizer assim, pureza no meu coração, né? Deus viu que realmente eu tinha um dom, que Ele poderia me honrar, que eu ia cumprir o propósito, que eu ia cumprir o chamado, que eu ia ensinar para as pessoas tudo aquilo que Ele me ensinasse, né? Então é isso. Traziam-lhe criança para que tocassem nela, né? Mas os discípulos repreendiam, a vaidade dos discípulos, né? Olha a soberba, olha o ciúme, né? Pô, peraí, para você ir até Jesus, você tem que pedir autorização para nós, né? Então os discípulos, os apóstolos, ainda estavam com essa essência da maldade, ainda tinha isso dentro dele, né? E ele proíbe as crianças de ir até Jesus, né? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Pureza, pureza no coração, né? Dela é o reino dos céus, né? Versículo 15, capítulo 10 de Marcos, versículo 15, né? Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele, de maneira nenhuma poderá ser salvo, de maneira nenhuma poderá ser usado, de maneira nenhuma poderá receber de Deus dom, sabedoria, capacidade, se houver maldade no seu coração, se houver soberba, se houver sujeira no seu coração, né? Se houver sujidade no seu coração, né? Então é isso, né? As pessoas estão buscando glamour, né? As pessoas estão buscando querer se aparecer, né? As pessoas estão buscando mais o seu ego, mais os seus prazeres do que a palavra de Deus, né? As pessoas têm essa tendência voltada para o mal, né? Então, vamos lá. Salmo capítulo 119, versículo 8. Observarei os teus decretos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, de todo o meu coração te busco. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, o Senhor, que ensinas os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus estatutos do que com todas as riquezas, né? A riqueza da terra, né? Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos, né? O que Davi está dizendo aqui para Deus, né? Davi está dizendo para Deus aqui, né? Que ele
ia cumprir aquilo que Deus prometeu para ele, né? Salmo capítulo 78, versículo 47. Destruiu as suas vinhas com a saraiva e seus sicômoros com geada, entregou o seu gado à saraiva e aos raios de seus rebanhos, atirou para o meio deles quais mensageiros males, e o ardor da sua ira, furor de indignação e angústia, abriu caminho à ira e poupou da morte a alma deles, mas os entregou à peste, né? E o que é isso daqui, né? Você vê que o povo de Israel era murmurador, tinha aquela essência da maldade, aquela soberba, aquela altivez de espírito, aquela desobediência, e Deus fez isso aqui, né? Deus entregou eles às pestilências por causa da desobediência, por causa da teimosia, né? Porque eles não queriam honrar o seu líder, né? Moisés estava ali diante dele, eles estavam desonrando Moisés, lutando e pelejando contra a autoridade constituída por Deus, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Versículo 68, Salmo 78, versículo 68. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou o seu santuário com os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Escolheu Davi, o seu servo, e os tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas, pejadas, e trouxe para ser pastor de Jacó, o seu povo de Israel, a sua herança, né? A Bíblia diz que Deus viu que Davi estava isolado, estava no meio do mato, cuidando dos animais, do gado, e Deus escolheu ele para ser um pastor, né? Escolheu ele para cumprir uma grande missão na terra dos viventes, né? Escolheu ele para poder glorificar o nome do Senhor, fazia tudo aquilo que era a vontade do coração de Deus, né? Nós vemos também em Judas, capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 8, 9, né? Vamos aqui, Judas, capítulo 1, versículo 8, 9, 10, 11, 12, né? Agora vamos ler o texto, o contexto inteiro, tá? Para que você preste atenção no que a essência da maldade faz com os seres humanos, e vamos entender a respeito do texto de Judas agora. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, a salvação nos é comum, já estava impregnada dentro dele, né? Era comum falar da salvação. Salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para o juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e entregam o nosso único soberano e negam, né? E negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo, né? Maldade no coração do ser humano, né? Quero lembrar que se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia, né? Na escuridão para o juízo do grande dia. E aqui vai. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se às prostituições e a práticas sexuais antinaturais, né? Por exemplo, a mulher fica com a mulher, o homem fica com o homem, e troca essas práticas, né? Antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam da dignidade. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas diz: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem
de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai dele! Entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância. Né? Por que ganância aqui? Por quê? Porque Caim foi movido pela ganância, por isso que ele matou Abel, né? Caim trouxe das frutas, né? Que ele achou e queria agradar o Senhor e não pôde agradá-lo, e Caim trouxe das gorduras, né, do sacrifício do seu rebanho, das suas ovelhas, do seu gado, porque ele era pastor de ovelha, né? Ele era um grande pastor. E o que Abel fez? Abel se levanta contra Caim e mata Caim por causa de uma oferta, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, então entrou essa maldade, essa malignidade, essa essência da maldade entrou no coração de Caim, e Caim matou Abel, né? Em outras palavras, diz que parece, né? Minha suspeita, para quem não sabe, Caim ele virou um monstro, né? Ele virou um vampiro, né? Mordeu Abel, foi isso que aconteceu, né? Segundo fato histórico, tá? Não sei se é verdade. Parece que ele virou um vampiro, né? Um monstro, né? Porque ele devorou o seu irmão. Ai dele! Entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são mansos em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos. Lembra do que eu falei lá no começo? Que Jesus mesmo disse, pastores que se apacentam a si mesmos, né? São nuvens sem água, levadas pelos ventos, né? Árvores sem frutos, em pleno outono e desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujeiras, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, né, presunçosos, andando segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros, né? Os falsos mestres, a maldade, o interesse, né? Vem pra mim, por quê? Quer bajular as pessoas, né? Quer arrancar dinheiro das pessoas, quer bajular, né? Quantas vezes nós vemos isso no nosso meio, né? Isso é o que mais está acontecendo no nosso meio. Daniel capítulo 10, um texto poderosíssimo também, né? Daniel capítulo 10, mas vamos começar no capítulo 8, né? Capítulo 8, versículo 19, né? Vamos aqui. Vamos descer o coro. Daniel capítulo 8, 19, vamos ver sobre uma visão muito profunda e maravilhosa. Daniel capítulo 8, do 13 ao 27, né? Depois ouvi um santo que falava e disse, existe outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Até quando, né? Ele me diz, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Então eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la diante de mim. Diante de mim apresentou um ser semelhante a um homem. E eu ouvi a voz do homem, entre as margens do rio Ulai, a qual gritou, Gabriel, eu sou Gabriel. Daniel, eu sou Gabriel, né? Para ficar melhor aqui. Dá a entender esta visão. Ele veio para perto de onde eu estava e vendo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo, né? Essa visão se realizará no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra adormecido. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. E disse, eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela
exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo, porém, é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantado, se quando em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação da mesma nação, mas não com a força dele. No fim de seu reinado, porém, quando os transgressores encherem a maldade do seu pecado, se levantará um rei feroz, de semblante e entendido em enigma. Grande será a sua caça, mas não de si mesmo. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Versículo 24. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos do povo santo. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano no seu coração, o falso profeta, a essência da maldade, que o falso profeta, o bruxo, o feiticeiro, o satanista, o falso profeta, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá, destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mão humana será quebrado. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, sela essa visão, porque só daqui a muitos anos se cumprirá. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo algum dia, então me levantei a tratar dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem o entendesse. Não havia ninguém que entendesse a visão do profeta Daniel. Versículos número 10. Dos 19 ao 21. Vamos ler aqui? Versículo 10, dos 19 ao 21, Vamos lá. Disse ele: não temas, homem muito amado. Daniel, você é muito amado. Você é muito amado, eu amo. Não temas, homem muito amado, Disse ele: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, Senhor, porque me fortaleceste. Ele me disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Eu, porém, te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aquele, a não ser Miguel, o vosso príncipe, A não ser Miguel, o vosso príncipe. Nós temos também no capítulo 12, o tempo do fim. No capítulo 12 está escrito assim, No capítulo 12 fala sobre o fim dos tempos, no livro de Daniel, não é só no livro dos Evangelhos do Apocalipse, não. Daniel também fala, Daniel recebeu essas visões, essas revelações, porque o coração dele era puro, Não havia maldade, não havia soberba no coração dele, como no coração de Nabucodonosor, Não havia, Daniel era um profeta íntimo, santo, agradável aos olhos de Deus, Versículo 9, ele respondeu, Vamos lá, versículo 4. Nesse tempo, vamos lá, versículo 1. Nesse tempo do fim, Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro será liberto. Todo aquele que achar escrito em papel no livro da vida será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente, Você vai ser uma estrela viva no reino dos céus, dentro do paraíso. E você vai viver para sempre, eternamente, aos olhos de Deus,
agradando a Deus de todo o teu coração e vivendo eternamente para Ele. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 anjos, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do outro rio. Um deles disse ao homem vestido de linho puro, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Né? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de metade de um tempo, quando estiverem acabados de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, né? Bem-aventurado. Tu, porém, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Porém, Daniel, vai até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, né? Que herança é essa? Vamos ver que herança é essa daqui? Existe uma herança única que Jesus deixou para nós, né? Que é muito importante. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos número, 18 aqui, ó. Versículo número 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Fechamos a mensagem. Meu irmão, minha irmã, quero dizer para vocês: não tenham medo. Não tenham medo. Necessário é que tudo aconteça. É que todas as coisas aconteçam. Necessário é que a grande tribulação venha. Necessário é que o princípio das dores terminam e a grande tribulação possam vir, né? Existem datas marcadas pelo calendário secreto que pode começar a acontecer a grande tribulação que está na Bíblia, né? Israel é a figueira, Israel já floresceu, Israel não tem mais necessidade, não passa mais fome, né? Israel, você vê que Israel floresceu tanto que Israel virou nação, né? Acho que 1869, se eu não me engano, para lá, de 1869, Israel tornou-se nação. E em 2018, Israel completa 70 anos, comemora 70 anos em 2018 de nação, né? Então Jesus fala: olha para a figueira, Israel é a figueira, né? Israel floresceu, olha para ela, né? E a Bíblia diz o quê? Né? Que nós devemos olhar para Israel, porque Israel é a figueira, né? E assim como a figueira renova e brota as folhas, também está dizendo: Israel tornou-se nação, brotou folhas, amadureceu, Israel está exaltado. Agora você tem que observar, né? E esperar qual será o tempo do fim. Bom, tempo do fim, a hora, Jesus mesmo diz: o Filho do Homem não sabe, nem os anjos do céu sabem, nem nenhum querubim na terra sabe, nem ninguém sabe, a não ser
o próprio Pai, pelo seu próprio poder, a respeito da vinda do Filho do Homem. Então, a vinda de Jesus, ninguém sabe quando vai acontecer, ninguém sabe quando será, né? Ninguém sabe, né? Quando será que vai acontecer, né? Então, a palavra de Deus que eu tenho para a sua vida é permanecer. Devemos permanecer nas promessas que Cristo nos fez. Devemos permanecer na promessa de Jesus, promessa de vida eterna, né? João 8,36. Se eu vos libertei, então vocês serão livres, né? E nós sabemos que João 3,16, Jesus fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim para o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, o mundo não me reconhece, porque o mundo jaz no maligno, né? Então Jesus fala, né? Eu vim a esse mundo para juízo, para que quem olha para mim, as suas obras, seja manifesta em Deus, porque me reconheceu. Mas aqueles que amam o pecado, aqueles que jazem no pecado, jazem no maligno, não se aproxima das minhas coisas, das minhas obras, porque as suas obras são más. E eles não querem que as suas obras sejam reprovadas, porque afinal de contas, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que resplandeço, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que vive e fui morto para todo sempre, e estou vivo eternamente, eu tenho a chave da morte e do inferno. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida com essa palavra. Pega um papel, anote, estude, leia, mergulhe fundo, tá? Não tenha medo. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.